Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Pitágoras disse que existe aqui uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. Então, lembrando, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde um dos ângulos mede 90 graus. Isso a gente também chama de ângulo reto, lembra disso? Então, o ângulo reto ele mede 90 graus, quer dizer que ele é perpendicular à base. Ou um lado é perpendicular ao outro, forma um ângulo perfeitinho de 90 graus. Ele é composto por três ângulos quaisquer, a gente pode chamar de alfa e beta, mas a gente não vai trabalhar com as características desses ângulos alfa e beta. O mais importante para a gente aqui vai ser trabalhar com os lados. Esse lado aqui, ó, que ele é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. Hipotenusa. Então, ele é um lado diferenciado aqui, porque os outros dois serão os catetos. Então, a gente tem a hipotenusa e os outros dois são os catetos. E a gente pode dizer que um é cateto 1 e o outro é cateto 2. Importa a ordem? Não, não importa a ordem. Isso aqui não faz diferença para a gente. Mas a gente está trabalhando o quê? Os tamanhos, tá? Então, ó, um dos tamanhos é a hipotenusa, outro tamanho é o cateto e o último tamanho também é o cateto. E vamos chamar aqui, então, de HC1C2, tá bom? Só para a gente lembrar de hipotenusa, cateto e cateto. Lembrando que a hipotenusa é o ângulo, é o lado que está justamente oposto ao ângulo de 90 graus. É isso que a gente tem que entender. Então, se você bater o olho aqui nessa figura e eu te perguntar quem é o maior lado, você vai já me responder que é a hipotenusa. E, de fato, a hipotenusa vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Qual foi a relação que Pitágoras estabeleceu? De que a hipotenusa elevada ao quadrado ela é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou botar C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Se isso aqui for verdade, ou seja, se você tiver um número ao quadrado aqui, um tamanho ao quadrado, vai sendo igual à soma de outros dois tamanhos ao quadrado, significa que isso é ou forma um triângulo retângulo. A ideia é basicamente essa. O que isso quer dizer na prática, visualmente, para que serve isso aqui? Vamos entender da seguinte maneira. Vou desenhar novamente um triângulo retângulo aqui do lado, mais ou menos com as mesmas estruturas ali do anterior, mas vamos entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui para vocês. O que é um quadrado, gente? Quadrado é uma figura geométrica onde todos os lados são iguais. É um polígono regular onde todos os lados são iguais. Ou seja, se esse tamanho aqui a gente chamou de hipotenusa, eu vou escrever hip, tá? Esse tamanho é hip, então esse lado aqui também é hip. E o que é um quadrado? Gente, quadrado é a medida de área. Então, é a medida de superfície. Por exemplo, se você for numa loja de tinta e você quiser comprar uma lata de tinta para pintar a parede da sua casa, como que você vai saber quantas latas de tinta você precisa para pintar a parede da sua casa? Na lata de tinta vai estar escrito lá, na lata de tinta, que o necessário, que aquela lata pinta uma quantidade qualquer lá, vai estar escrito um número, pinta uma quantidade de metros quadrados. O que é essa medida metros quadrados? Ou seja, pensa aqui, hipotenusa por hipotenusa, a gente teria hipotenusa ao quadrado. Isso é a medida de superfície, tá vendo? Tá, professor, e o que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Ele vai dizer para a gente o seguinte, que a soma do quadrado da hipotenusa, ou seja, toda a superfície da hipotenusa, ela é igual à superfície dos outros dois catetos somados. Ou seja, imagina que você fosse precisar de duas latas de tintas para pintar toda a superfície feita pelo quadrado ali da hipotenusa, aquele quadrado verde ali que eu desenhei. Quer dizer que você também vai precisar das mesmas duas latas de tinta para pintar os quadrados dos catetos. Então, é uma medida de superfície. Então, é isso que a gente está vendo.
foi feita essa relação, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Lembrando, essa ao quadrado é também uma medida de superfície, tá bom? Eu vou escrever CA1, CA2 para catetos aqui. Então, eu fiz esse desenho aqui, mais ou menos para que vocês entendam que a soma desses dois, ele forma aquele verde ali. Tá, então vamos pensar o seguinte, digamos que você tem na sua casa algumas medidas. Você tem um lugar na sua casa que ele forma ele forma um triângulo, tá bom? Ele parece muito um triângulo retângulo, mas você não tem ideia se aquilo de verdade forma um triângulo retângulo. Só que você pega uma fita métrica e você vê que um dos catetos, o que seria o cateto, ele mede 3 metros, o que seria o outro cateto, ele mede 4 metros, e o que seria a hipotenusa mede 5 metros. E você se pergunta, será que esse ângulo entre os catetos, ou seja, os 3 metros e os 4 metros, ele forma um triângulo retângulo? Basta você aplicar essa relação de Pitágoras aqui. Se isso for verdade, então sim, forma um triângulo retângulo. E sim, o cateto 3 é perpendicular ao cateto 4. Como é que você pode fazer isso? Pega a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa ali? Então, a hipotenusa vale 5. Então, quer dizer que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a área que formaria pelo quadrado da hipotenusa, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, observa nesse exemplo que eu usei 3, 4 e 5. Esse aqui é um triângulo pitagórico bem clássico. Então, sempre que você vê 3, 4 e 5 assim dessa maneira, já pode saber que é um triângulo retângulo. Mas eu vou mostrar para você que isso é verdade. Então, como que a gente vai saber? Esse lado aqui do 5 ao quadrado tem que ser igual a esse lado aqui do 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Quanto que dá 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. É igual 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. Quanto que dá 9 com 16? Ora, 9 com 16 dá 25. Então, 25 é igual a 25 e você pode fazer um check. Isso, de fato, é um triângulo retângulo. Beleza? O que vocês podem esperar ver de exercício que envolve teorema de Pitágoras? Muitas das vezes, a questão ela vai te dar um triângulo retângulo, ela vai dizer, algumas das vezes, que é um triângulo retângulo. Pode ser que ela te dê 3 medidas, como eu te dei aqui, e te perguntar se é um triângulo retângulo. Então, você vai fazer essa conferência. Mas pode ser que ele te dê o triângulo retângulo e 2 medidas desse triângulo retângulo. Então, por exemplo, digamos que ele não te deu um dos catetos. Então, por exemplo, ele falou que um dos catetos vale A, o outro cateto vale 4 e o último cateto aqui, vou até usar outro número, um cateto vale 8 e o outro cateto vale 10, tá bom? E aí, como é que você vai fazer? Você vai botar na ordem certa, sempre lembre. Quem que é o maior? É o 10, porque ele é o que está oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa desse suposto triângulo retângulo. Então, você vai ter que fazer 10 ao quadrado é igual, na verdade foi dito, tem que ser dito para a gente que é um triângulo retângulo, é igual a 8 ao quadrado mais o azinho ao quadrado. Então, você vai ter que trabalhar esse lado aqui, ó. 10 ao quadrado, 100, igual 8 ao quadrado, 64, mais a ao quadrado, mantém a ao quadrado aqui. Então, você vai ter 100 menos 64, que o 64 passou para o outro lado diminuindo, né? O outro lado da igualdade, a ao quadrado. Quando você trabalhar isso aqui, eu vou continuar aqui do outro lado, você vai ter a ao quadrado é igual a 100 menos 64, vai dar 36. 36. E aí, vocês vão pensar o seguinte, eu tenho raiz a ao quadrado aqui é igual a 36. Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, ó, raiz de a ao quadrado e raiz de 36. Raiz de a ao quadrado, raiz de um número ao quadrado é aquele próprio número, então a. Raiz de 36 é 6. Então, quer dizer que isso aqui, que foi dado para a gente, que é um triângulo retângulo, ele tem as medidas 6, 8 e 10. Vocês podem esperar ver exercício mais ou menos assim, beleza? Então, teorema de Pitágoras, basicamente é isso. Reveja o vídeo com mais calma. Se você não entendeu alguma parte, vê de novo, deixa a cabeça mais tranquila, volta aqui no vídeo, assiste mais uma vez, beleza? E tenta acompanhar os exercícios que eu futuramente vou postar aí. Bons estudos!